Oi, gente, tudo bem? Pontualmente às 9 horas estamos chegando aqui com a nossa live. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando aqui com a gente. Obrigado pela audiência aí do outro lado. Fica com a gente. Hoje a gente vai conversar com um colega querido da. Ó, tá aqui, já tá chegando. Um colega querido ali do Grupo Miranga e nosso. Tá aqui, vai chegar. A gente vai conversar hoje com Lucas. Tudo bem, Lucas? Já tá aí, já tá Ei! prontinho. E aí, olá? Olha, o pessoal já tá chegando, a gente já vai apresentando. O Lucas, todo mundo conhece. O Lucas está todo dia no Bom Dia Mirante, fazendo o quadro do G1, trazendo informações pra gente. E também tá no G1, né, nos bastidores ali escrevendo e fazendo um monte de outras coisas legais. Por isso que eu convidei o Lucas para falar desse assunto legal, desse assunto importante no jornalismo, que é uma redação onde tem uma pessoa que faz, digamos, tudo, né? Lucas, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Olavo. Boa noite, prazer estar aqui com você. Um cara que eu assisto há muito tempo. Antes, não é Meu querendo entregar a Deus. idade, tá? Mas, Ah, ó, desde antes de eu ser jornalista, já via lá na hora D. Um bocado de coisa já via lá nos lugares que você passou. E é um dos caras, é um prazer enorme, porque você é um dos caras mais simpáticos ali da empresa. Se não o mais, eu gosto de dizer que é o mais. Então, é um prazer não, muito bondade grande. sua. Valeu, meu querido. Bondade sua. Prazer muito grande estar falando contigo e compartilhando com os nossos seguidores que estão vendo agora estão vendo essa live, para falar sobre um trabalho importante do jornalista que hoje em dia é multiplataforma, é o teu caso, um profissional que já chegou com uma bagagem importante da internet, vem para somar, e é o retrato do jornalista, do profissional atual, né? Que ele tem que dominar internet, TV, tem que manjar um pouquinho de rádio, tem que entender sobre esses veículos que estão aí nessa redação convergente. Como é isso? Começou pela internet, no teu caso, começou pela internet. Como é que foi o começo como jornalista? Cara, eu sempre quis muito televisão, desde criancinha, né? Só que eu já vim, como você falou, de uma geração que mastigavam muito pra gente sobre a importância de entender que novas mídias estavam chegando, que a internet estava surgindo. Ó, eu entrei na faculdade em 2013. Nessa época tinha alguma coisa já de YouTube, tinha alguma coisa de Facebook. Então as pessoas se discutia muito sobre como a internet ia mudar o barulho. O barulho é porque eu escutei um barulho aqui. Não sei se está vazando, é porque eu tô no shopping, tá, gente? Aqui tô no escritório que eu tenho no shopping, aí de vez em quando aparece uma Legal. criança gritando. Mas nessa época já se mastigava um pouco sobre a importância de dominar diferentes formas de fazer jornalismo e se discutia muito o papel da internet, sobre como a internet acabava transformando todo mundo em jornalista, né? Então, eu levei bastante a sério isso de tentar estar preparado para produzir em diferentes plataformas. E aí eu fui aprendendo a mexer numa coisinha, outra, num Photoshop, num programa de edição de vídeo. Fui treinando locução, narração, e aí o resto é o mercado que vai lapidando a gente, vai botando, vai desafiando e a gente vai encarando. Ó, tu me falou aí de vários aspectos que eu quero destacar do teu trabalho, que eu classifico como jornalismo moderno, que é aquele que sai daquela zona de conforto, que sai daquele padrão que a gente viu há muitos anos de pessoa sisuda, de quem está no jornal tem que não pode sorrir, enfim, esse conceito ultrapassado de televisão. E a gente tem acompanhado você lá no G1, tanto no quadro do Bom Dia, que tem sido falado de notícias, desde notícias muito, muito pesadas, até a parte de entretenimento ali do G1, de notícias bizarras, às vezes você chega ali com uma pegada muito leve de manhã, e também o G1 em um minuto, que você faz durante boletim durante o dia, e essa visão de que o público mudou, né? Juntou tudo e formou Lucas. Ah, cara, eu acho que o G1 ele tem essa missão assim
de tentar aproximar um público que já não tem a televisão como principal fonte de informação, né? Hum. A gente tem uma geração aí que já nasceu conectada, então a gente que pegou muito da televisão, a gente tem hábitos ainda que são meio cringe, né? Como o pessoal fala. A gente assiste o jornal, a gente como profissional, né? Eu não me excluo desses vícios de profissão que a gente tem às vezes na hora de falar, na hora de comunicar, enfim. Mas por eu ter vindo de uma geração e acabar me forçando um pouquinho a ficar mais antenado assim, em relação às formas, à plástica com a qual a gente usa para dar notícia, eu acabei me adaptando e aproveitando o G1 para entrar nessa mesmo, assim, de tentar criar um conteúdo ali, tentar embalar a notícia de uma forma que atinja tanto a pessoa que é mais tradicional, que já é o público cativo da televisão, quanto tentar repercutir de alguma forma na galera que não tem mais a televisão não tem a televisão como a primeira fonte de informação. Tem ali a internet, tem uma linguagem diferente, né, de ver as coisas. Por isso que é legal a liberdade que o G1 dá pra gente de botar uma camisa diferente, de usar uma roupa um pouco diferente, assim, para tentar chamar atenção mesmo. É um combo ali, não é só a voz, não é só a informação, mas a forma como ela dita acaba importando muito lá no G1. Né? E aí a gente acaba tendo essa liberdade e a gente aproveita para brincar, né? A gente fala tanto de casos absurdos de violência, enfim, de criminalidade, quanto do cachorro que atravessa o rio para ficar com a outra cachorra lá. Aconteceu isso em Barreirinhas, eu acho. Enfim, aí a gente tira um sarro lá no Bom Dia Miranda. E aí é uma graça. Assim. Então a gente meio que aproveita aí essa janela que o G1 tem agora na televisão para aproximar tanto o G1 do telespectador, quanto aproximar a televisão, a emissora em si, de um público mais jovem. Enfim, acaba que é uma ponte para vários públicos. Tu tá falando do público mais jovem. E o público mais velho? Tu acha que tem aceitado essa quebra aí de paradigma, essa mudança, ou tu acha que é um pouco mais resistente? O que tu acha em relação ao outro público, aquele mais velho, que está acostumado, às vezes, com um jornal de manhã cedo um pouco mais enrijecido, aquela coisa toda mais tradicional? Olha, a julgar pela quantidade de mensagens que eu recebo aqui de pessoas que são mais experientes, né? Eu acho que eles têm aceitado. Eu acho que eles têm aceitado. Eu acho que de um modo geral, assim, eu acho que tem tido uma recepção boa, assim, né? De modo geral. De vez em quando eu acho que às vezes uma estampa de uma camisa que eu uso, o pessoal fica meio assim, tipo, tá parecendo tá indo pro shopping e tal. A pessoa que não entende muito bem ela é a pegada do G1 e tal. Mas de modo geral, acho que a galera aceita. Tomo muito cuidado também para não exagerar, porque eu acho que só o fato de eu estar de All-Star no jornal, por exemplo, eu acho que já é uma quebra o suficiente. Já é o suficiente e eu tento não exagerar, às vezes, na forma de falar, no linguajar. Eu tento equilibrar um pouquinho para não destoar tanto, assim. É importante que eu gosto, né, que fique marcado nas minhas aparições, de modo geral, que eu tenho esse estilo um pouco mais leve, assim, de falar. Eu acho que eu tenho uma voz mais mansa, assim, do que vocês que já são mais experientes, assim. Eu fico olhando vocês e falo assim, nunca, jamais que eu vou conseguir ter essa voz firme desse tanto aí, ó, do Olavo, jamais, não consigo. E aí eu falo de um jeito mais tranquilo, assim, e aí eu vou equilibrando. Ó, e em relação à locução, eu tenho uma observação. Participei de cursos, ali a gente tem a oportunidade de participar de uma oficina de cursos que a própria Globo promove, chama Uniglobo, né? Tem vários cursos. E aí a gente fica, pelo que eu já vi no curso, já fiz já tive esse conhecimento ali, enfim, alguns profissionais ali da Globo falando, e também percebo de alguns outros que a tendência é basicamente isso que você vem fazendo, porque quando você vê uma reportagem de um jornalista tradicional que às vezes precisa se voltar, né,
tirar os vícios, às vezes, de um jeito de falar, porque assim, aí você vem com uma narração do dia a dia, porque assim, do jeito que você fala na rua, com qualquer pessoa, é o jeito que você grava. E aí, o que está se pedindo hoje em dia no jornalismo moderno, que a gente também está falando sobre esse assunto aqui na live, é justamente essa naturalidade. Para algumas pessoas da minha época, até antes, o desafio é voltar para ser natural, né? Falar com a naturalidade, buscar isso que você tem de forma espontânea. Falar normalmente e gravar um texto como se estivesse conversando com a outra pessoa ali do lado. A gente imagina, eu acredito, aliás, que é uma tendência do jornalismo moderno e buscar essa naturalidade, Lucas. Assim, por isso que acho que as pessoas se identificam com você hoje em dia. Cara, eu acho que também tem muito eu acho que a internet influenciou, né, na forma como comunicação é feita, enfim, de modo geral. Porque sempre, na história da comunicação mesmo, se a gente for parar para ver, sempre que surge um novo canal, assim, por exemplo, a gente sabe que o jornalismo mudou, enfim, quando era impresso, de repente apareceu o rádio, a forma de comunicar acabou precisando ser adaptada. Quando a televisão surgiu, o rádio ocupou um outro espaço na vida das pessoas. E aí eu acho que essa é a última grande revolução, acho que é a internet, né? A forma como a gente utiliza a internet para passar informação, enfim, as pessoas acabam usando como plataforma de consumo de informação. E essa coisa do YouTube, essa coisa das pessoas poderem usar essas plataformas para falar do seu dia a dia, para se expressar da sua forma, eu acho que isso mexeu tanto na forma como as pessoas consomem conteúdo que a televisão precisou acompanhar, porque por uma tendência de mercado. Não que no jornal a gente vai começar a pedir like e nem falar como um youtuber jovem fala, né? Mas eu acho que acho que forçou um pouco a televisão a tentar ser menos distante do cidadão comum, né? Eu acho Desafio. que é um desafio para a gente que fala, porque qualquer pessoa que está assistindo essa live agora, eu tenho absoluta certeza que quando liga uma câmera na sua frente, a gente respira fundo e vê, né, no que dá. Assim. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. A gente que trabalha, a gente sabe o quanto é difícil a gente se concentrar para dar uma informação e sair tudo ok, né? Então, eu acho que a internet tem um papel aí, tem uma importância nessa mudança da televisão, de fazer com que a gente siga esse caminho de tentar ser o mais natural possível, né? De tentar conversar o mais tranquilamente possível com as pessoas que estão em casa. Mas assim, que a responsabilidade, assim, eu estou te ouvindo falar, e aí eu penso assim, na formalidade, na medida do possível, claro, manter a linha, manter o respeito, manter aquela coisa toda, mas você tentar chegar na pessoa de forma que ela se sinta representada, porque o jornalismo também serve para você dar voz. Como é que você vai dar voz, imagino eu, né? Como é que você vai dar voz para as pessoas de todo tipo de classe social, de formação, falando simplesmente como se fosse um advogado com um vocabulário rebuscado, ou às vezes até alterando, porque se tu falou isso é verdade pura. Você, quando liga uma câmera, você tem que fazer um exercício muito grande para você manter a naturalidade, porque você muda a voz, ou você quer fazer bonito, ou você quer impostar, e essa impostação é o que os profissionais hoje em dia estão tentando descaracterizar, né, para ficar mais perto das pessoas, para não fazer uma voz assim, robotizada, mais natural possível. E isso que é legal, assim, eu digo a gente, porque eu já tenho lá meus 14 anos de televisão, e aí eu me inspiro também em gente como você que está fazendo aí é muito bom ver o material que você produz. É verdade, eu sou fã. E eu sou fã também porque eu vejo ali nos bastidores a forma como você lida, que é muito cordial, é muito respeitoso, isso que é legal. E eu quero saber de ti qual que é o trabalho que você mais gosta diante da televisão, do G1, do Bom Dia, o que te dá mais prazer e o que de repente você não faria? Eu não faria, não entraria por esse viés aí do jornalismo.
Cara, eu gosto muito de vídeo, assim. Graças a Deus, eu tive a oportunidade, a internet. Eu comecei na internet numa época em que fazer vídeo era uma coisa muito rudimentar, né? Tipo, ninguém sabia muito bem mexer na câmera e tudo mais, mas a demanda, né? O chefe chega para você e fala, ó, a gente precisa entregar esse material aqui. E aí a gente acaba precisando se lapidar. Então, a coisa da internet, ela faz a gente lidar tanto com a produção de texto, a entrevista, o material em vídeo, ao vivo, enfim, é uma coisa que tem ficado megalomaníaca, assim, a internet. Lá no G1, a Sim. gente hoje faz produtos desde mapa para identificar, para fazer gráficos, enfim, até essas janelas na televisão, assim, que era uma coisa que há tempos atrás era meio que muito distante. Mas eu sempre tive esse gosto por vídeo. Eu me acho muito mais desinibido gravando no ar do que pessoalmente. Pessoalmente, eu deve ver que eu sou super caladinho. É, Vou lá, faço o meu. E lá no Bom Dia eu fico tirando sarro do Soares e da Célia, assim. Então, é. eu gosto muito de trabalhar com vídeo, assim. Eu gosto muito de estar ali apresentando porque eu me sinto à vontade. Eu acho eu me sinto mais vivo, assim. Mas eu gosto muito de fazer matérias especiais de comportamento, principalmente. Uhum. Porque eu gosto de contar boas histórias, assim, de pessoas que são talentosas, ou de alguém que fez um projeto bacana. Enfim, eu gosto de contar essas histórias. A parte que talvez eu não consiga, por eu não ter habilidade para fazer, é esse jornalismo policial mais pesado. Eu acho que eu não tenho esse time, Afinidade. eu acho essa coisa do jornalismo policialzão, assim, sabe? De Sim. você remoer uma matéria, enfim. Eu não sou. E esporte eu tenho lá minhas dificuldades também. Mas eu ainda acho legal o esporte. Mas eu acho que eu tenho, na verdade, eu tô falando aqui porque eu não sei se tem algum colega do esporte aí, mas eu entendo zero de esporte. Então eu tenho muita dificuldade. Mas eu acho que o policial é o caminho que eu evito, assim. De evitar é o caminho que eu evito. Pois é, dois que têm dificuldade com esporte. Eu também tenho dificuldade com Nossa, é muito esporte. difícil. Eu vejo Matheus Sampaio aqui, ele me manda mensagem dizendo, é muito legal, não sei o quê. Eu fico, cara, eu não sei como é que tu consegue fazer stand-up lá Matheus de gosta. 2 minutos falando sobre o time que subiu, que caiu, a saída do técnico. Eu olho para aquilo ali, eu fico, nossa. E a gente já teve até reportagem tua aí na TV, né? Nos jornais da Mirante. Saiu aí para externa. Foi, eu tirei tem muito tempo lá que eu enchi o saco da Michelle, que é a chefe de reportagem, né? Ela é chefe de reportagem. Aí eu falei, ô Michele, vê um dia aí pra eu testar. Aí eu fui, peguei sol lá na cara, tomei chá de cadeira, fiz tudo que tinha direito no repórter, né, de externa. E aí saiu umas matérias, assim, achei legal, achei divertido. Legal. E o Amaury tá lembrando que ontem ó, eu falei de golaço aqui, que eu falei que eu não entendia nada de golaço. Uma vez, Lucas, eu cheguei lá fui fazer matéria para o Globo Esporte, aí eu narrei que era um golaço. Eu digo, fulano fez um golaço aos não sei quantos minutos. E aí, quando chegou lá na redação, alguém, não sei se foi Márcio Pinto, alguém falou, olha, Olavo, não é golaço isso aí. Isso foi um gol comum. Aí poxa, eu não sabia, desculpa, perdão. O telespectador, ele disse, os telespectadores que sabem que isso não foi um golaço, eles vão dizer, poxa, isso não foi golaço. No meu entender, isso seria algo subjetivo. Mas ele disse que não, tem técnica para dizer que é golaço. Então, quem sou eu para dizer o Cara, contrário? eu não sei se tu acha também, mas eu também nessas externas aí, eu tive umas experiências fazendo matéria de esporte. Fiquei completamente desesperado. E E minha referência de jornalismo esportivo é muito esse do jornalismo de domingo mesmo, esporte espetacular, que são matérias mais elaboradas, mais. Muito costuradinho, né? Ali, muito bem Entendeu? feito. Cheio de metáforas e tudo mais. E aí, numa dessas que Isso. eu fazer, e era o Sampaio, tinha conseguido a primeira vitória de não sei do que lá. Aí eu fui fazer uma matéria para o Globo Esporte, era um factual para o Globo Esporte. Mas na minha cabeça eu falei assim, não, isso aqui tem que ser tipo esporte espetacular. Aí lá fui eu criar uma poesia em cima da história do motoclube. O Márcio Pinto, que é o editor do esporte lá, né?
Aí ele me chamou no canto. Ele falou assim, Lucas, não precisa disso tudo. Pode ser uma coisa... Eu sei que no ar foi uma matéria completamente diferente do que eu tinha feito originalmente. Mas aí depois que eu fui vendo, assim, tipo, é um timing diferente fazer matéria para TV, principalmente matéria de esporte, assim. Então, tem que saber a hora de botar poesia e tem que saber a hora de Às vezes eu viajo na ficar um maionese pouco também. antes. Às vezes eu viajo também na maionese, é importante alguém ler, como eu sempre tenho falado, a gente escreve, depois mostra para outras pessoas. No nosso caso, são os editores de texto dos jornais, os editores-chefes, os editores dos jornais, que olham o nosso texto para ver se a gente está para parar alguma aresta aí que possa haver. Mas olha, Lucas, teve uma pessoa... Pode falar. Não, só falei que é importante. Importante. Teve uma pessoa aí que perguntou uma dica para quem está começando. Como foi teu começo e qual dica que seria para quem está começando? O meu foi super difícil, porque eu tentava procurar ali uma porta de entrada e não encontrava. Foi meio tenso, mas aí quando eu relaxei, a coisa fluiu, né? E como é que foi o teu? Qual que seria a dica que tu dá para quem está começando? Cara, eu acho que primeiro, eu acho que observação tecnicamente falando, né? Eu acho que observação é tudo, assim. É muito importante, pelo menos, você observar, ver as pessoas que você se identifica na televisão, quem você se inspira, observar essas pessoas no detalhe mesmo. Eu sou uma pessoa assim, que eu assisto televisão e eu fico reparando no jeito que a pessoa fala, como ela coloca as mãos, a virada de cabeça, como é que faz. Então, assim, eu acho que é tanto você observar quem você admira, quanto se observar também. Porque tem coisas que, às vezes, eu acho a Renata Vasconcelos linda fazendo. Não cabe pra mim, né? Tem coisas que eu acho o Tadeu Schmidt incrível fazendo, o Thiago Leifert. Mas tem coisas que não cabem em mim, assim, tipo... E aí a gente tem que se observar também pra gente saber o que fica legal pra gente. Quem me disse isso, inclusive, uma vez foi a Regina Souza. Eu saí para uma externa com ela, e aí para observar, né, para aprender a fazer lá e tal, o jornalismo e tal. E ela me falou, cara, às vezes ela não fala cara, né, mas ela falou, Lucas, tem coisas que, tipo, às vezes eu sei que o jornalismo tá mudando, enfim, que as matérias, às vezes a gente precisa dar uma atenção maior para elas ficarem mais dinâmicas e tal. Tem umas coisas que eu assisto que são muito legais, mas tem coisas que não combinam comigo. Não combinam com o meu vocabulário, não combinam com o jeito que eu falo, que eu me movimento, que eu me visto. E aí, tipo, ela tentava ser dentro do jeito dela, né? E aí, isso é importantíssimo pra gente não perder a mão, né? Tipo, às vezes eu tenho um perfil mais sério e quero ser muito engraçadão, e só que eu não tenho time de piada. E aí fica feio no ar. E aí, enfim. E aí eu acho que é muito de você observar o outro e se observar também. E o resto é ir praticando, pratica o máximo possível. Eu, quando não tinha oportunidade nenhuma, assim, de fazer vídeo em televisão, nem em G1, criei meu site e comecei a postar os meus vídeos. Por exemplo, eu tô com um escritório agora que é de um site que eu criei há 4 anos e agora eu tô com um escritório no shopping de fazer vídeo, entendeu? Eu não tinha local para praticar meu texto, comecei a fazer meu site e escrever no meu site, enfim, aí as coisas vão acontecendo. Eu acho que é questão de observar e praticar muito, assim, e tentando ter paciência e ir embora, assim, entendeu? Não tem muita fórmula, não tem muito... Deixa eu só frisar o que tu acabou de dizer, porque é ouro e eu sei que tem uns alunos meus aqui assistindo e isso vai ficar no meu blog para que eles possam ver. Essa dica que tu falou, eu já havia falado. Eu falo sempre que a gente fazendo café com leite. Por exemplo, você fazendo o básico, você vai ganhando corpo, você vai ganhando musculatura para poder fazer diferente, porque às vezes você não segura certa brincadeira, né? Às vezes fica sem graça, às vezes a piada não é muito legal. Então, se você tem uma base, como você está construindo no Bom Dia, para você poder ficar mais solto e ir cada vez mais avançando num campo que é novo, né? E assim, eu destaco essa parte da observação, que é muito importante. Você fazer começa pelo simples, aí você vai fazendo um pouquinho. Não dá para ser uma Renata Vasconcelos ou um William Bonner
de cara, não se cobra por isso, né? Isso aí que você falou é essencial para quem está começando. Você não pode se comparar com os outros para se frustrar, porque você não vai conseguir fazer aquilo tudo, você não vai ter aquela desenvoltura, mas é um passo de cada vez. Isso é importantíssimo. E eu quero emendar aí na pergunta, deixa eu ver, não sei nem quem foi que perguntou, porque está rolando aqui bastante. Qual foi? A gente vai já acabar, são 9h26, lá para 30. É rapidinho, para não consumir teu tempo, que eu sei que uma hora dessa ainda está trabalhando, e amanhã eu vou estar no Bom Dia também, você vai estar, e aí a gente vai acordar cedinho. É. Deixa eu só até. Vamos, já estou aqui com o olho pregando de sono. Deixa eu só fazer a pergunta aqui do nosso. Acho que foi o Marcos que perguntou. Qual que foi o teu maior desafio? Qual é o teu maior desafio? Ou qual foi na externa, na reportagem? Assim, acho que já meio até que falou, né? Eu acho que você. Assim, para mim, o maior desafio sempre é tentar traduzir aquela informação ou tentar construir aquela reportagem de uma forma que fique natural e leve. Para mim, sempre o maior desafio é esse. E aí vai dificultando à medida que eu tenho menos afinidade com o assunto. E por isso que é importante a gente se manter atualizado e ler sobre tudo, né? Porque nessas horas que a gente precisa... A gente jornalista, um generalista, assim, né? A gente fala de tudo. A Sim. gente dá notícia do estupro até a vitória do motoclube. Então a gente meio que tem que estar por dentro de tudo. E lá no Bom Dia Mirante ainda tem que fazer a graça ainda de atualizar algumas notícias que são nacionais. Então outro dia abriu meu bloco lá no Bom Dia falando do golpe lá do Talibã, enfim, no Paquistão. Então é uma coisa que, putz, eu leio muito. Eu fico lendo eu começo o meu trabalho no Bom Dia Mirante um dia antes, na noite anterior. Daqui terminando a live, eu vou ler o que eu posso falar amanhã para eu não falar bobagem. Hoje, por exemplo, eu fui dar a notícia do aumento lá da bandeira tarifária por escassez hídrica. E aí eu fui assim, caramba, como é que eu vou chegar num Bom Dia e vou ficar falando, porque 100 kW e não sei o que, a bandeira... Às vezes a pessoa nem sabe, tipo, para que serve uma bandeira tarifária, o que é 1 kW. Aí eu fico tentando encaixar tudo para ficar didático para as pessoas, sem ficar palestrando, mas para ficar didático. Então, acho que o maior desafio para mim é esse. Enfim, é isso. Assim. E lá no G1, a dificuldade maior não sei, cara. É porque depende muito de matéria, assim. Agora, de cabeça, eu vou ficar devendo. Mas depende muito de matéria, assim. As matérias que são muito doidas, assim, tipo, por exemplo, navio. Agora tem um navio parado na costa com uma galera dentro porque foi impedida de pedir por causa de Covid. E lá no G1 a gente lida diretamente com o pessoal de São Paulo, que é o pessoal do G1 da matriz, a rede. Nacional, né? E aí, tipo, eles sempre trazem pra gente essas missões de, tipo assim, vamos descobrir o que tem lá dentro do navio. Então, toda semana é uma coisa, a gente tem que descobrir alguma coisa, assim. E matéria política também é uma coisa bastante difícil de falar e fazer sem que isso gere algum tipo de desconforto, porque está todo mundo muito inflamado, né? E, enfim, eu acho que cada matéria, cada assunto gera um tipo de dificuldade, de desafio. Assim. Verdade. Eu quero falar sobre um assunto que eu também botei na live, eu botei sobre a redação convergente, assim, que tem vários profissionais multiplataformas e profissionais da TV, uma ala, tem do G1, tem do Imirante, tem alguém ali da rádio que pode chegar e sentar, mas assim, a informação quando ela chega, ela é distribuída principalmente ali com vocês ali do núcleo de internet, vocês trocam muita figurinha, e aí se tem alguma coisa já fala ali para o pessoal da TV. Tu acredita nessa tendência dessa redação multiprofissionais e dessa convergência de mídias para num mesmo grupo, no caso ali todo mundo é grupo Mirante e recebe a informação ela circula ali. É uma redação moderna, né, que a gente tem hoje em dia, seria uma tendência. Com certeza, eu acho que não tem muito para onde fugir, não. Exceto se... Eu acho que existem
casos e casos, né? Eu acho que a gente, graças a Deus, trabalha num lugar onde a gente tem estrutura onde facilita que essa convergência aconteça e que ela se converta em notícia, se converta em informação para o Uhum. público. Né? A gente sabe que nem todos os lugares têm, enfim, essa sorte, né? E eu acho que só não vai acontecer. Na verdade, sim, eu acho que isso é uma tendência, eu acho que isso é o destino, na verdade. Uhum. Vai acontecer mais cedo ou mais tarde, dependendo da vontade da galera, né? De deixando isso acontecer. Porque hoje em dia na internet você já encontra conteúdos tanto em vídeo, que antes era só televisão, quanto só áudio em formato de podcast, que antes você só via na rádio. Acaba que a internet consegue concentrar tudo isso. Com o passar do tempo, a gente tem percebido o nível da produção de conteúdo na internet crescendo muito. Antes você via um vídeo que era feito com um repórter na rua. Hoje em dia, de qualquer assim, no celular. Hoje em dia você já tem uma preocupação estética com as coisas, você já tem uma live com uma vinheta, você já tem as transmissões, eu acompanho muito transmissões Isso. do UOL, do próprio Imperatriz Online, que a gente tem aqui no Maranhão. Ele já funciona como se fosse uma TV na internet. A Jovem Pan está saindo do rádio, indo para a TV, mas já tem meio que uma televisão na internet. Então, isso tem crescido, né? Acho que o nível tem se elevado muito, com muita rapidez. Há 5 anos atrás, a gente não tinha essa produção de internet com esse nível que a gente tem. As coisas estão se aproximando, o nível televisivo não é mais aquela coisa de tipo, caramba, isso aqui não tem como fazer, só a galera da televisão faz. Hoje em dia tem equipes muito boas na internet. Enfim, aí eu acho que é uma coisa que isso... E a linguagem da internet meio que está se misturando ali com a da televisão aos pouquinhos, né? Então, acho que isso é um destino, né? Acho que a gente está num momento de transição, né? Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter uma visão melhor do que vai se tornar mídia como um todo, né? Porque a gente, de modo geral, essa coisa de streaming, essa coisa de, enfim, de sites, de fake news, de Instagram, de notícia, eu acho que isso, a gente está vivendo um momento de transformação muito grande, mas uma hora essa bolha vai estourar e a gente vai conseguir entender melhor para que rumo as coisas vão. Mas eu acho que é um destino, sim. Eu vejo como uma interligação, mas sem gerar uma interdependência, porque assim, você Isso. vê, por exemplo, você está ali no Bom Dia Mirante, você fala da informação, se o cidadão, se o telespectador vê ali, ele vai ficar informado, né? Mas você chama para uma ação, que no caso, para acessar o G1, né? Para outras informações, enfim, você fica informado se você assistir só aquela parte do G1, bem como fica informado também se acessar o site, ou você vai ver outros assuntos Ao mesmo tempo relacionados. que se a pessoa acessa o G1, ela confere o vídeo da televisão em destaque. Pois é. Então é uma coisa que fica assim, já está acontecendo, né? Tipo, essa convergência já é uma coisa que vai se retroalimentando. Então Isso. uma coisa vai complementando a outra. É verdade. É o que a gente. Aliás, eu tenho lido muito sobre essa questão desse jornalismo moderno e essa redação convergente, esse profissional multiplataforma. E aí a gente precisa se encaixar. Quem está mais atrás, né, quem já tem um tempo mais aí que estava só com a televisão, né, a gente já vai absorvendo a televisão, por exemplo, fazendo ao vivo, usando Skype, você faz o repórter onde tiver, faz um vídeo, manda pelo WhatsApp e esse vídeo ele já pode entrar, se você faz e estiver no lugar que está acontecendo o negócio, esse vídeo já vai entrar no jornal praticamente de forma instantânea, claro, passando por uma revisão pelas pessoas. E eu acho, Olavo, que essa coisa do profissional de internet sendo aproveitado na televisão ajuda muito a acelerar essa convergência. Porque, por exemplo, tirando por mim, eu construí tipo, minha bagagem de vídeo é muito mais de internet do que de televisão externa, de fazer reportagem e tudo mais. Então, isso influencia na forma como eu falo lá no Bom Dia Mirante, por exemplo, interagindo com a Célia e com o Soares. Ao mesmo tempo, eu tenho um quadro lá, que é o Bom Dia Tech, que eu fico, sei lá, 5 minutos, 4 minutos dando dicas de tecnologia e tudo mais, com uma linguagem super de internet. Aquele vídeo,
esse material do Bom Dia Tech podia ser facilmente de um canal de YouTube, assim. Porque eu falo, olha, se você quiser tirar a notificação do seu celular, você vai em tal lugar, aí mostra a cena, enfim. É uma coisa super de internet, assim. Então, eu acho que com o passar do tempo, conforme essa coisa do profissional de internet for sendo aproveitado na televisão e vice-versa, eu acho que essas coisas vão ficar cada vez mais juntas. Verdade, verdade. Eu acredito nisso. Acho que tem muita coisa para ser transformada, muita coisa está sendo transformada. E eu sempre digo, quem ficar para trás, quem não se atualizar, é que fica para trás. A gente tem que se atualizar, se aproximar, humanizar o jornalismo, a apresentação humanizada, a apresentação de quem está no estúdio tem que ser humanizada, a reportagem tem que ser humanizada. E às vezes eu até exagero um pouquinho. Quando eu estou gravando, eu me policio um pouco. Eu gosto de falar, olha, fulano de tal, eu corto uns 2, 3 na minha gravação, porque às vezes eu falei demais. Eu tento falar muito, eu tento fazer esse exercício da humanização e da naturalidade. E aí eu vou cortando, depois eu vou... E até se passar alguma coisa, o pessoal da edição, quando for fazer a edição da reportagem, eles já vão aparando. Mas o importante é a gente tentar se aproximar cada vez mais das pessoas e entender, né, o que as pessoas querem, entender que a velocidade da internet está aí ditando também a televisão, tudo é muito efêmero, né? Vendo vocês aqui em Barra... Opa! Gildazo está lá em Barra do Corda. Obrigado, Gildazo. Obrigadão aí em Barra do Corda, quem está assistindo a gente aí em outros locais. Ô, Lucas, chegou ao fim. Não acredito. Agora eu vou marcar uma live depois contigo para a gente continuar o papo fofocando. Vamos sim. E aí a gente falou de tanta... Muito rapidinho, mas sabe por... Fala muito, mas sabe por que hoje é rapidinho? Porque amanhã a gente vai estar no Bom Dia Mirante, a gente já chama todo mundo aí, quem está assistindo, para acompanhar a gente lá no Bom Dia Mirante. E tendo dúvida, gente, quem é seguidor no meu Instagram, quiser, segue o Lucas, faz perguntas, interage. Eu preciso de uma ajuda de vocês para realizar um sonho que eu tenho, que é aparecer no telão do Bom Dia Mirante, quando eles fazem a interação com o público. Todo mundo aparece lá, o Olavo aparece lá, Douglas aparece lá. Assim, o pessoal tirando foto da televisão, dizendo assim, estou assistindo o Bom Dia Mirante. Eu acho que teve uma pessoa que fez isso e o pessoal não botou no telão. Então, não acredito. Peço a ajuda de vocês para realizar esse sonho. De aparecer lá no telão do Bom Dia Mirante no final do jornal, tá certo? Quem estiver assistindo aí, depois me ajudar a realizar esse sonho lá. É só twittar, sei lá, mandar uma mensagem. E uma coisa que eu quero fazer é dividir ali o estúdio contigo, porque quando eu apresentei o Bom Dia Mirante, um mês das férias de Soares, se não me engano, foi 2019, tu não estava. 2019, se eu não me engano. Eu não estava. E aí eu passei um mês, eu e a Janaína, e depois, chegou quando foi, Lucas? 2020. Pois é. E as férias dele de 2019, eu tirei as férias dele, mas as outras eu não tirei. E aí eu quero ter ainda a honra de apresentar contigo lá para a gente poder bater um papo lá descontraído no momento do G1. Eu tenho até medo de a gente se sentir tão em casa. Eu levo umas notícias para lá que de vez em quando a Sérgio Soares fica até assim, meu Deus do céu, não tô acreditando que ele está trazendo essa notícia para a gente comentar aqui. Porque eu sempre termino o negócio com uma notícia bizarra, né? Com uma coisa assim, de gente doida. E aí eles ficam tipo assim, meu Deus do céu. É um desafio fazer essas brincadeirinhas lá ao vivo. Maravilha. Espero que um dia a gente possa ali dividir para conversar e bater um papo sobre as notícias, enfim, interagir ali. Muito obrigado, Lucas. Valeu, tudo de bom. Amanhã a gente se encontra lá no Bom Dia. Beleza. Abraço na família. Beijo todo mundo aqui que assistiu a nossa live. Tu estava no shopping até agora trabalhando. Tu é Tô até realmente... agora, vou ficar mais um pouquinho. Não acredito. Quantas horas tu dorme por dia, meu irmão? É horário de normal de shopping. Até 10, né? Maravilha. Muito obrigado, viu, por aceitar. É assim mesmo. Tá, beleza, então. Não esqueçam, sábado agora tem o projeto Encontros da Ilha. Vou apresentar junto com a Tainara G, 2 da tarde, depois do Jornal Hoje, tá certo? Vai ser aniversário de São Luís, uma homenagem muito bonita para nossa cidade. Não esqueçam, anota aí. Maravilha. Brigadão, boa noite, bom descanso e até amanhã. Valeu, também. Tchau, meu amigo. Tchau, tchau. Brigadão.